Capítulo 95. Luz das estrelas. Sun-Yi sentia que estava no fim de sua força. Ele havia se submetido a muitos abusos nos últimos dias. Agora, era difícil até mesmo lembrar qual foi a última vez que ele dormiu. Um dia antes de escalar a árvore devoradora de almas em busca de um fruto especial, talvez. Desde então, ele passou pelo torturante processo de transformação da trama de sangue. Passou inúmeras horas à beira do colapso mental resistindo aos efeitos do encantamento, machucou as mãos para permanecer lúcido, guiou o barco pelos terrores do mar escuro na escuridão absoluta, viu ser destruído pelo horrendo morador das profundezas e enfrentou esse monstro nas profundezas negras e frias, quase se afogando como resultado. Seu corpo e mente estavam à beira de desligar. Apesar disso, Sun-Yi teimosamente continuou a nadar, aproximando-se cada vez mais da gigantesca mão de pedra que emergia da água, como se tentasse abraçar os céus. O mar escuro estava em fúria ao seu redor, ainda se recuperando dos efeitos da explosão de luz que o havia abalado algum tempo antes. Ondas altas ameaçavam afogar os dois adormecidos, jogando-os de um lado para outro como brinquedos. Lutar contra elas era uma tarefa difícil. Mesmo assim, ele persistiu. A aurora estava se aproximando, mas, por enquanto, ainda havia apenas frio, escuridão e perigo ao redor deles. A qualquer segundo, algo poderia emergir das profundezas do abismo e pôr fim à sua desesperada tentativa de salvar a si mesmos. Pelo menos os tentáculos tinham desaparecido, talvez assustados pela dor de serem expostos à luz abrasadora. Por algum milagre, Sun-Yi conseguiu chegar à mão de pedra. Levantando Cassie, ele a ajudou a subir nas rochas escuras e seguiu logo atrás. Logo, chegaram à palma da mão aberta e rastejaram até o centro dela, então caíram, completamente esgotados e exaustos. Por um longo tempo, nenhum deles conseguiu falar. Tudo o que Sun-Yi podia fazer era deitar imóvel, inspirar respirações ásperas e tentar ficar acordado. Sua mente estava vazia de pensamentos. Isso estava bem, porque ele não queria pensar. Se pensasse, ele seria forçado a lembrar. Lembrar o que havia acontecido com... Calhe a boca. Qual era o sentido de se lembrar? Ele não podia mudar nada. O som da água negra batendo na base da mão gigante lembrou que a noite ainda não havia acabado. Abrindo os olhos, Sun-Yi tentou entender as circunstâncias atuais. O abrigo deles estava levemente elevado acima das ondas, a base do polegar gigante quase tocando a superfície do mar escuro. A palma não era muito espaçosa, aproximadamente metade do tamanho da plataforma circular que havia salvado sua vida no primeiro dia na praia esquecida. Estava inclinada para cima, criando uma ligeira inclinação. Os dedos estavam mais altos acima das ondas e eram largos o suficiente para acomodar uma pessoa, mas estavam dobrados para cima em direção ao céu, tornando-os menos adequados para servir como refúgio. Precisamos nos afastar mais da água. Com esse pensamento, Sun-Yi se levantou cansado e se inclinou para tocar o ombro de Cassie. Cassie. Levante-se. Precisamos subir mais. Sua voz soou frágil. A garota cega estremeceu e levantou a cabeça, a pele pálida como a morte. Sun-Yi. Ele assentiu. Sim. Sou eu? Ela ainda estava em choque. Sun-Yi podia ver que a mente de Cassie ainda não estava totalmente presente, então ele a puxou gentilmente para levantá-la. Vamos lá, vamos. São apenas alguns metros. Ela hesitou. O que aconteceu? Eu ouvi um som. E então algo estava me puxando para baixo. Ele cerrou os dentes e tentou manter o tom de voz uniforme. Fomos atacados por um monstro marinho. O barco foi destruído. Eu mergulhei e consegui te encontrar, então nadei até esse monte de pedras. Não está muito alto acima da água, então. Cassie vacilou. Onde está? Onde está? Sun-Yi apressou-se em interrompê-la, não querendo responder a próxima pergunta. Venha, siga-me. Podemos descansar quando estivermos mais alto. Guiando gentilmente a garota cega, Sun-Yi subiu até a base do dedo indicador da mão gigante, que era o ponto mais alto que eles poderiam alcançar sem escalar os próprios dedos. Sentado na pedra fria, ele descansou as costas contra a falange gigante e encarou a superfície inquieta do mar escuro. Seus olhos estavam frios e vazios. Cassie ficou em silêncio ao seu lado. Seu rosto pálido estava contorcido, como se ela quisesse fazer a pergunta e temesse a resposta ao mesmo tempo. Finalmente, reunindo coragem, a garota cega sussurrou,
Sua voz trêmula quase inaudível. Sun-Ni. Onde está Nep? Ele permaneceu em silêncio, sem vontade de dizer as palavras em voz alta. Estupidamente, ele sentia que se as dissesse, elas se tornariam a verdade. Mas se não o fizesse, ainda havia a possibilidade de que fossem uma mentira. Eu não vou responder. Alguns momentos depois, a pressão familiar apareceu em sua mente. A pressão cresceu e cresceu, fazendo sua cabeça girar. Eu não. Então, a dor lancinante veio. Sun-Ni suportou teimosamente. Ele durou muito mais tempo do que jamais havia durado antes, mantendo a boca fechada até que lágrimas quentes rolaram de seus olhos, seu corpo todo tremendo com o sofrimento terrível. Mas, eventualmente, ele ainda foi forçado a dizer aquelas palavras amargas. Ela está. Ela está. Antes que ele pudesse terminar, um som sutil atraiu sua atenção. Vinha de baixo, das bordas das ondas escuras inquietas. O coração de Sun-Ni pulou. Lá na base do polegar gigante, onde o mar amaldiçoado quase tocava a sua superfície de pedra, uma mão branca pálida apareceu da água negra e agarrou as rochas. Então, uma figura alta lentamente se puxou para a palma aberta da gigante de pedra. Seus olhos se arregalaram. Sentindo que algo estava errado, Cassie virou a cabeça e perguntou, Sun-Ni. O que houve? Ele tremeu e sussurrou, tomado pela tristeza. Nepis. Um sorriso incerto apareceu no rosto da garota cega. Nep? Ela está bem? Sun-Ni se viu incapaz de responder. Não, Nepis não estava bem. Na verdade, ele não sabia como ela estava viva. A armadura da Legião Luz das Estrelas estava estilhaçada e rasgada, revelando a carne mutilada por baixo. Havia uma ferida horrível e aberta no tronco da Estrela da Mudança, parecendo como se quase metade do seu lado direito estivesse faltando. Sun-Ni podia ver os cacos afiados das costelas quebradas, os rios de sangue escorrendo pelas pernas e a confusão ensanguentada das vísceras derramando pelas bordas da ferida. Ele queria fechar os olhos. Outro grande pedaço de carne faltava na coxa dela, expondo os restos despedaçados de músculo e a superfície branca do fêmur, rachado e mal se mantendo unido. Seu braço direito também estava severamente danificado. Na verdade, estava quase arrancado, pendurado apenas por uma estreita tira de pele e alguns tendões, como o de uma marionete maltratada e quebrada. Mesmo o rosto dela não foi poupado. Um dos olhos de Nep estava perdido, a cavidade esmagada e estilhaçada, a pele da bochecha raspada como se por uma lixa, deixando para trás uma confusão ensanguentada de carne e dentes quebrados. A visão dela era angustiante de partir o coração. Era evidente que a Estrela da Mudança estava prestes a morrer. Sun-Ni. Por que você não está respondendo? Ele olhou para Cassie e mordeu o lábio, tentando mais uma vez suprimir a resposta que lutava para sair. Algo afiado e quente esfaqueava seu coração, deixando sua visão embaçada. Enquanto isso, Nepis cambaleou e cegamente deu um passo à frente. Suas pernas fraquejaram e ela caiu pesadamente de joelhos, espalhando sangue por toda a superfície fria da pedra. Um gemido terrível escapou de seus lábios quando seu fêmur rachado finalmente se estilhaçou, os ossos perfurando músculos e pele. Sun-Ni sentiu como se estivesse mergulhado no pior pesadelo. Ele queria gritar, mas sua voz sumiu. Uma dor profunda e quase física o dilacerava por dentro. Ele não queria estar aqui. Ele não queria ver isso. E ainda, assim, ele não conseguia desviar o olhar. Foi por isso que ele notou instantaneamente quando duas chamas brancas se acenderam nos olhos de Nep. O brilho ficou mais intenso, derramando-se de seus olhos, boca e das feridas abertas em seu corpo. Era como se houvesse uma estrela flamejante queimando no lugar onde seu coração deveria estar, como se ela fosse nada mais que chama branca escondida atrás de uma fina camada de pele humana. A radiação incandescente preencheu o sangue da Estrela da Mudança, transformando em correntes de fogo branco líquido. Enquanto Sun-Ni assistia, paralisado no lugar com os olhos bem abertos, aquele fogo começou a derreter e remodelar sua carne. Lentamente, seus músculos se regeneraram, seus órgãos retornaram aos seus lugares, seus ossos se reagruparam a partir dos fragmentos. Onde não havia nada para substituir uma parte faltante, o fogo assumiu sua forma e se solidificou. Com um grito terrível, Nepis segurou seu braço quase decepado e o arrancou. Em seguida, pressionou ao coto que sangrava com chama branca. Logo, as metades despedaçadas se fundiram, tornando-se inteiras novamente.
Chocado, ele viu cada ferida terrível em seu corpo curar, lavadas no fogo purificador. Em breve, não havia nada além de pele branca imaculada aparecendo através das grandes lacunas na armadura estilhaçada. Nepis levantou a cabeça, olhando para eles, mas sem ver nada. Não havia reconhecimento em seu olhar, todo o entendimento destruído pelo cruel crisol do fogo sagrado. Então, a última filha do clã Chama Imortal fechou os olhos e caiu no chão, perdendo a consciência. Finalmente, os primeiros raios de sol apareceram além do horizonte leste. O amanhecer estava chegando. No final, Nepis permaneceu inconsciente por 2 dias inteiros. No terceiro dia, ela finalmente abriu os olhos e lentamente se levantou, olhando em volta com uma confusão sutil. Seu rosto, como de costume, estava calmo e indiferente. No entanto, ela estremeceu um pouco quando seu olhar caiu sobre Sun-Ni, que estava sentado no topo do dedo indicador da mão gigante e sorrindo de orelha a orelha para ela. Franzindo a testa, Estrela da Mudança olhou para si mesma, notando as lacunas embaraçosas em sua armadura e disse: "Por que você está sorrindo?" Sun-Ni piscou maliciosamente e deu de ombros. "Olha atrás de você." Demorando por alguns segundos, Nep suspirou e se virou, imaginando o que ele queria que ela visse. Atrás dela, uma vasta extensão de terra escura se erguia acima da encosta do cratera colossal. E sobre ela, um alto muro de cidade construído de pedra cinza polida se erguia sobre o gigantesco abismo do abismo. Parecia antigo, mas ainda impenetrável, capaz de resistir à pressão esmagadora do mar escuro por mais 1000 anos. Eles conseguiram. Eles encontraram o castelo humano. Fim do volume 1.